Bem-vindos ao Business Talk. Mais uma vez, a gente juntos aqui para falar de um assunto super importante, negócio de entretenimento, eventos, experiência e entrar muito naquelas coisas que vocês não sabem que acontece. Que tem os bastidores, que tem as histórias. E hoje a gente tem um convidado muito especial, não é, Andréa Flores? Muito especial. O Pernalonga liberou ele para vir hoje aqui, então a gente tem que aproveitar essa deixa. Hoje estamos aqui com Igor Reis, que é diretor de marketing retail e theme entertainment na Warner Bros. Nome chique. Nome O nome é chique. chiquérrimo, O nome. chiquérrimo. Ele é especialista em marketing de entretenimento com foco no segmento de varejo de experiências e constrói iniciativas que envolvem desde o licenciamento de marcas até eventos temáticos e engajamento com os fãs e consumidores. Muito Bonito isso, hein? bem-vindo. Nossa, olha, maravilhoso. Muito bem-vindo, Igor Reis. Prazer ter você aqui no nosso Business Talk. Muito obrigado. É prazer sempre. Primeiro, falar de coisas boas de entretenimento é sempre um prazer. Segundo, juntar com vocês mais ainda. Então, acho que vai ser um momento muito agradável. Espero que a gente tenha uma conversa que encante muitos fãs e a responsabilidade é grande. De Batman, de Harry encantar. Potter, de Opa, tudo. Imagina. opa. É a parte que a gente mais gosta. Mais Não, o gosta. prazer é meu. Muito obrigado. Encantar faz parte do seu trabalho, né? E como é isso, viver todos os dias, sempre com esse desafio de encantar o fã, que hoje é, na verdade, um desafio, a gente prender a atenção das pessoas num mundo que é tão digital, e a gente sabe que levar isso para o físico é uma forma de trazer uma experiência e trazer o fã engajar muito mais. Como vocês fazem para realmente trazer esse fã para perto? É uma ótima pergunta, assim, para começar, porque eu lembro que eu venho de uma geração que tinha a minha geração gostava de algumas marcas, a gente fala marca, Uhum, personagens, uhum. mas você tinha uma televisão que tinha 3, 4 canais, então você assistia ali 2, 3, 4, 5 desenhos e você se apaixonava por esses desenhos. Speed Racer, Robô Gigante, toda aquela coisa dos Hanna-Barbera, vários Uhum. desenhos de Hanna-Barbera que várias gerações também vivenciaram. Então, teoricamente, você pegava uma marca naquela época, e quando você transformava num produto, você nada mais estava fazendo que transferindo uma força daquele desenho que era passado num único meio de comunicação, a TV, para uma camiseta, um álbum de figurinhas, que também não eram muitas opções, né? Vamos trazer já para os dias de hoje, você tem multitelas. Você tem, além da televisão, que talvez inclusive perdendo muito espaço para a nova geração, você tem o YouTube, você tem o Uhum. seu celular, você tem o próprio rádio trazendo imagem junto com o rádio, Redes redes sociais. sociais, Instagram, TikTok, etc. Então, a quantidade de frentes abertas é gigante de Uhum. oportunidades para você assistir um conteúdo. E a quantidade de conteúdo. Então, hoje você tem zilhões, vamos falar assim, de conteúdos que você ter a atenção de um fã para ele gostar daquela marca e você transferir esse gosto para um produto ou para uma experiência é muito desafiante. Muito. Porque você compete todo dia com uma nova série, com um novo, e não dá nem tempo de você se apaixonar. Você já trocou a série porque ela terminou, você já está engatando em outra série ou em outra animação, em outro filme. Então, quando você começa a desenvolver aquele produto para conquistar o fã e ele ter uma lembrança ou uma experiência, vivenciar uma experiência, ele já está pensando em outra marca. Então está sendo muito mais difícil você encontrar marcas que marquem, que sejam únicas na vida de um consumidor, de um fã, porque ele a cada dia está sendo impactado por N outras. Então o que a gente tenta fazer é pensar de todo esse conteúdo que eu mesmo, como Warner Bros, produzo, e ver quais realmente são as marcas que, olhando um pouquinho para frente em longevidade, vão ter continuidade e que a gente possa, com essas marcas, trabalhar, pegando o coração do fã, nos colocando no lugar dos fãs, falando: o que eu gostaria, se eu fosse fã, realmente estivesse lá na ponta, de ter de Harry Potter, por exemplo? Uhum. Uma experiência, um restaurante temático, um caderno que tem brilho com o patrono. Então, é ali que a gente começa a realmente fazer um trabalho de seleção do que vem pela frente com o suporte do conteúdo
mas principalmente, o que o fã gostaria demais de ter? Porque ele tem tantas opções que só realmente aquilo que sai a agulha do palheiro Uhum. vai encantar ele para ele tirar o dinheiro do bolso, que também cada vez mais difícil, é competitivo, e vai fazer a diferença. Então é um trabalho diário, mas a gente sempre fala, eu não posso perder o olhar de fã. Eu tenho que ser fã das marcas que eu trabalho. E E meu não é filho... difícil, hein? E não é difícil, porque são muitas marcas, muitos conteúdos que conquistam. E aí eu também tenho uma curiosidade, como é que tem marcas, e conteúdos, né, no caso, eu vou até citar um aqui, por exemplo, Superman, que Aham. atravessa gerações e mesmo assim tem uma legião de fãs. Por que que você acha que alguns conteúdos fazem tanto sucesso e eles estão perpetuando aí por décadas? De novo, eu já vi que as perguntas hoje vão ser ótimas. Acho que se alguém soubesse a receita do bolo, ele realmente merecia um prêmio Nobel, porque todos os estúdios procuram o seu Superman. Todos os estúdios, quando criam uma marca, um conteúdo novo, Uhum. seja num quadrinho, seja num filme, numa série ou até num livro, ele procura ser, bom, eu quero que essa marca perpetue e fique ali ao longo de Superman fazendo 85 anos, né? Então, eu acho que primeiro de tudo é a base. Esse conteúdo tem realmente que ser relevante, trazer alguma coisa inovadora. Tem algumas receitas do bolo ou de uma projeção daquilo que as pessoas gostariam de ser. Gostaria de ser um cara pegado do Superman, correto, que fala que ajuda os outros, que protege a humanidade. Então tem uma mensagem muito positiva que inclusive está Uhum. fazendo bastante falta hoje em dia, né? Sim. Muitas mensagens positivas torcendo para cada vez mais. Então você pega isso, mas ao mesmo tempo, e as marcas que tentaram fazer isso e não deram certo? Eu vou dar um exemplo que talvez seja bem atual, mas há talvez 5, 6 anos atrás, todo mundo, inclusive você, provavelmente tinha Angry Birds no seu celular fazendo aplicativo e jogando joguinho. Ele virou game, ele era um game, né? Ele virou filme, 2 filmes, tal, tal, tal. Cadê o Angry Birds? Agora eu vou pegar então um contraponto além de Superman. Tom e Jerry. Ele faz 85 anos esse ano. E você continua gostando de Tom e Jerry, assistindo. É o maior, olha, curiosidade, né? Curiosidade geek. É a maior página do Facebook da Warner Bros. É Tom e Jerry, maior do que Superman e Harry É Potter e muitos mesmo? mais. Nossa, isso eu não Caramba. sabia. Qual é a receita? A receita talvez seja, bom, eles praticamente não falam, na maioria, então todo mundo entende. De 0 a 80 anos, todo mundo entende a relação. São amigos. Ah, mas eles são inimigos. No fundo, eles não vivem um sem o outro. Você tem diversão leve. Ah, mas tem alguns episódios, até uma certa violência. É aquela violência nonsense que todo mundo gosta. Uhum. Então, essa dualidade de você ter isso, ele é neutral gender que a gente fala. Ele gosta, o famoso meninos e meninas gostam do mesmo jeito, né? Então ele pega gerações diferentes, gêneros diferentes, idades diferentes e tudo. Então, assim, você fala, poxa, peraí, tem uma receita do bolo aí também. Mas, ao mesmo tempo, quantos outros desenhos ou marcas não tiveram a mesma receita do bolo e sumiram? E não deram E certo. não deram certo. Então, é uma pergunta de mais de Uhum. US$ 1 milhão, isso, Sim. né? Mas eu acho que é a base. A base realmente faz toda a diferença e uma das maiores, talvez, um dos maiores pontos de marketing, conteúdo e suporte. Você continua a trazer conteúdos novos de Tom e Jerry a cada ano, trazendo a renovação da Uhum. geração, fazendo com que eu consiga apresentar para o meu filho, para o meu neto, uma nova geração. Superman. Eu lembro que quando a gente lançou o primeiro filme, ainda de Zack Snyder, Uhum. com Man of Steel, eu lembro de ter recebido uma mensagem de um pai agradecendo. Ó, gostaria de falar, obrigado, Warner. Vocês lançaram o novo Superman. Para mim era Christopher Reeve, tal, tal, tal. E agora tem um novo Superman. E eu vou levar o meu filho para ver esse filme no cinema. Por quê? Porque outro dia ele veio me falar de um garoto, de um desenho, que tem um relógio. E quando ele aperta o relógio, ele tem um monte de monstros que ele pode se transformar. Eu perguntei, qual é o nome, filho? Ele falou, Ben 10, pai. Ah, tá bom, eu não sabia nada, então a conversa terminou ali. Só o meu filho sabia falar do Ben 10. Beleza, Superman, ele conhece, Uhum. eu conheço, então olha só, estou tendo conversas com meu filho que eu não tinha há muito tempo. Então, por conta do Superman, abriu um diálogo entre pai e filho que
eu estava com saudade. Porque havia um ponto em comum e uma conexão muito legal. Exatamente. Isso, Empatia, muito né? bacana. Exatamente. E eu acho que tem um desafio bem interessante quando a gente fala de território. Você estava falando agora de marcas, né? Porque você, como um diretor de marketing, você olha os teus personagens, os teus produtos, os teus filmes como marcas, Com marca. né? E aí, do outro lado, você vê as marcas te procurando para conectar com elas, porque são, de certa forma, elas são territórios que criam conexões Uhum. e pontos de contato, os famosos passion points. Então, chega uma marca, por exemplo, como o Bradesco, eu vi fazendo uma época lá uma campanha com Jetsons, certo? Perfeito. Porque eles queriam lançar um produto lá com inteligência artificial, queriam falar sobre o futuro, e aí fizeram uma campanha conectando esse universo. E aí, essa conexão de territórios que você tem tão diferente, então você tem o Mundo Bruxo com o Harry Potter, você tem os DC, né, com os personagens que Os são os heróis e os anti-heróis, tem os dois ali, Perfeito. né, os vilões também. Às vezes mais legais que os São, heróis. inclusive, né? A gente se diverte mais com os vilões Se do que às diverte vezes. mais, exato. Como é que é esse balanço na hora de fazer uma avaliação de conexão de marcas que vão se associar a esses conteúdos? Como é que é? Então, eu sou uma marca, sou um banco, quero me conectar com DC. Ou eu sou uma bebida e eu quero me conectar com Jetsons. Eu quero e assim por diante. É um trabalho muito interessante porque, de novo, eu vou voltar ao ponto de que eu sempre vou me colocar, independente do business que vai ser feito, da negociação, no lugar do fã. Para ser isso, para colocar isso como um pilar, já que é importante, existe uma linha onde eu sempre vou ter que respeitar, chamada storytelling. Se o storytelling de uma campanha, de um projeto, seja um produto, seja uma campanha como você mencionou do Bradesco, se ele tiver a linha do storytelling que tenha significância e tenha algum ponto que agregue ao meu personagem, ele já começa a ter sinal verde ali. Ou não. Ah, mas Igor, e dinheiro? Às vezes você está falando de business com banco, por exemplo, você vai abrir mão? Sim. Porque se eu fizer um projeto com o Bradesco e não tiver nenhuma relação com o Jetsons, não tivesse, vamos supor, o fã de Jetsons ia falar, nossa, ficou estranho. Eu desrespeitei um fã que ele está lá vendo Jetsons ou gostando de Jetsons há 80, 100 anos por conta de um projeto pontual com o Bradesco. O Bradesco todo mundo vai esquecer amanhã, campanha ruim. Os Jetsons vão continuar. Então, esse respeito ao storytelling do personagem é fundamental. Quando o Bradesco veio, no caso dessa campanha, falar que era o banco do futuro, tudo bem. Então, vamos falar que os Jetsons já vão utilizar no futuro esse tipo de banco. Fazia todo sentido na linha racional. A gente uma vez teve um projeto que foi a Peugeot, dá para falar de marcas aqui, né? Aqui pode. A Peugeot estava lançando o Peugeot novo e a gente fez, então, um projeto com a Corrida Maluca. Então, quem tiver curiosidade, dá uma olhada no YouTube, Peugeot Corrida Maluca. Eu vi. Foi uma das campanhas mais legais, porque Achei mostrava demais. o Peugeot correndo ou andando na cidade e ao lado os carros famosos de Corrida Maluca com os personagens. Tudo produzido por agências brasileiras, talento brasileiro. Então, assim, fazia todo sentido um carro Corrida Maluca. Então, esse respeito é uma das coisas que eu acho que mais a gente preza no dia a dia. Se tiver relação com storytelling e agregar para ambas as marcas, vamos em frente. Se não tiver, obrigado, vamos para outra ideia, outra marca. A gente teve um bom exemplo, né, com o Nubank. Exatamente. A gente fez juntos aí Friends Experience, né, e o Nubank com a campanha toda, com o Matt LeBlanc, né, que acho que é uma coisa interessante da gente comentar aqui. Assim como teve com Game of Thrones, né, colocaram inclusive o dragão sobre o prédio. Sobre o prédio. Né, tem um movimento muito legal de construir, de trazer a experiência ao vivo. Exato. Né? Essa experiência ao vivo, que eu acho que também ela vai muito além e vem muito mais próxima do consumidor, né? Então aquela conexão emocional, ela é muito maior, né? É muito maior se eu estiver comendo um sanduíche que eu vi naquele filme, é muito maior se eu estiver vivendo uma experiência sentando no sofá de Friends, como eu vejo nos seriados, mesmo que são 30 anos atrás, né? Acontecendo. Então, se eu estou consumindo uma cerveja amanteigada, certo? E aí, já botando os spoilerzinhos aí, né? E aí a gente... Mas tem tanta coisa assim que faz essas conexões acontecerem, é trazer essas coisas para o mundo real e aí conectar, por exemplo, com um banco. Exatamente. Certo? E a gente tem, como marqueteiros ou como profissionais, tem que ter sorte um pouquinho, né? Vou dar sorte de fazer com que um banco desse porte maravilhoso, um Matt LeBlanc aceita um projeto desse porque tinha tudo relacionado. Tinha o storytelling, né? Tinha o storytelling até no nome.
Andréia, Até no nome. Matt LeBlanc, Matt LeBlanc, Levante. pelo amor de Deus, nenhum roteirista poderia Exatamente. bolar alguma coisa Exatamente. tão maravilhosa. E deu super certo, É, graças a mas eu muito acho que o parte de bacana vocês. é isso também, é respeitar o fã. Exato. E no caso da campanha de Friends, ela foi muito realmente feliz a campanha, porque o fã se conectou e ele entendeu o que o Nubank queria passar naquele momento com o personagem Friends. Então, eu acho que esse respeito e entender, olha, eu sei o que você quer ver, vale muito nesse momento. Exatamente. Porque não perde essa característica do fã falar, poxa, não gostei disso. E o respeito ao fã foi tão longe que o roteirista do comercial é o roteirista da série. Então, olha o respeito também do Nubank de ter aceitado contratar um roteirista de Hollywood para escrever um comercial no Brasil. Então, você vê que tem todos os lados. Eu sempre vou exigir que o storytelling seja respeitado, mas o outro lado da mesa, o Nubank, também respeitou o fã, porque ele colocou um investimento maior, ele colocou um cuidado maior para a marca dele e para a minha. Como a gente estava junto, os dois saíram ganhando. Ponto. Então, é uma parceria realmente foi maravilhosa e tenho certeza que Foi uma outras parceria virão. incrível, por isso que Nubank já quer estar com Friends Experience nas outras edições também. Então aí não querem largar realmente a saga Friends Experience. E tem um ponto importante no que você falou, talvez trazendo para os ouvintes, que é assim, quando vem uma série nova, a gente naturalmente vende mais produtos, porque elas ficam no auge, você tem aquele movimento do mercado natural, né? Friends estava sem conteúdo nenhum, o último conteúdo novo foi o Reunion, que trouxe eles de volta e tal. E, por incrível que pareça, uma campanha como essa da Nubank, aliado ao evento Friends Experience em São Paulo que estava acontecendo, a gente teve um incremento impressionante de vendas de produtos de Friends. Ou seja, a campanha fez o papel de um conteúdo novo. Então, olha a Exatamente. força que é também quando você fala do mercado publicitário, do mercado de duas marcas que fizeram bem feito um projeto e do respeito ao fã. Ou seja, eles sentiram como se fosse uma retomada, um novo reunion, só que agora é uma reunion com um banco. Com brasileiro. certeza. Muito legal. E aí eu imagino, Igor, que o contrário também deve ter um efeito bem complicado, né? Você tem algum exemplo assim de erros ou coisas que não deram certo, casamentos que não deram certo? Se não quiser citar a empresa, tudo bem. Claro. Essa parte não precisa citar. Eu acho que assim, como profissionais, sempre vão ter os erros e acertos. O lado bom, talvez, do projeto, de qualquer projeto que envolva entretenimento, é que como as marcas de entretenimento que eu falo são muito fortes, você pega algumas que você falou, Superman, Harry Potter, Pernalonga, Jetsons, mesmo as mais antigas clássicas, né? E você pega esse cuidado que a gente tem, sim, existem erros, mas eles são tão difíceis de acontecer porque existem, primeiro, muitas pessoas envolvidas nos processos de aprovação. Então, se tem algum erro, alguém levanta sempre a mão no caminho, né? Segundo você tem marcas tão fortes que dificilmente, mesmo às vezes você errando, o resultado final fica ruim. Ao contrário, ele pode não ser um resultado que você esperava, mas ele continua sendo bom. Então, às vezes a gente tem marcas que a gente quer, nos procuram para fazer projetos. Se ele normalmente não tem a ver com o storytelling, ou se ele é ruim, a gente já para ele na hora. Dá para citar uma brincadeira. Parece que é uma brincadeira, mas não é. A gente foi procurado por camisinhas de Superman. Desculpa, mesmo sendo perfeito a conexão, valeu, não dá. Valeu. Deixa seguir, porque eu não vou respeitar os fãs de Super Condom. Não vai dar. Nessa hora ia ter uma conexão, os caras iam querer ser o Superman. E vai que tem uma Super camisinha de poderosa. kryptonita e dá errado. pensou? Já pensou? Putz. Não ia dar certo. Ia dar ruim mesmo, viu? É complicado. Piada pronta, né? Piada pronta. E não dá para brincar com todos os fãs do Superman, imagina? Então a gente tenta evitar. Graças a Deus Esse a gente evitou. Mas a gente tem um ponto super legal que é o seguinte, é o como, né? Muita gente me pergunta, e eu acho que aqui no nosso podcast a ideia é desvendar alguns segredos, né? Como é que faz tudo isso? Porque muita gente conhece desse universo, né, de licenciamento, conecta marcas, né, faz esse movimento todo de integração, de storytelling, de produção, seja de vídeo, seja de experiências. Como é que essa fórmula funciona? Porque tem muita gente que não faz ideia de qual é o segredo
por trás de tudo isso, né? E uma vez, numa das aulas lá na SPM, você contou um negócio que eu achei muito interessante, que foi assim, imagina que esse copo que está aqui com a gente é um copo normal. Assim, quanto você pagaria um copo desse? Uhum. Conta aí um pouco pra gente. Vocês falaram uma palavra mágica agora há pouco, que falou de conexão emocional, né? Eu acho que todos nós somos, de alguma forma, consumidores de alguma coisa. Quando você consegue trazer a conexão emocional em algum produto, e não tem nenhum produto que não possa ter uma conexão emocional, já vou explicar um pouco. Você consegue tirar aquela preocupação de preço, principalmente, que é o que qualquer consumidor se preocupa num primeiro momento. Ah, vou comprar esse copo, deixa eu ver o preço. Vamos supor que custe R$10 esse copo. Vão ter outros 30, 40 copos muito similares por R$ 9,90, por 11, por 12, por 20. Mas qual é a conexão emocional ali? Praticamente, se é um copo transparente, é só um objeto. Tá bom, se eu colocar talvez um adesivo de Harry Potter nesse copo, o famoso copo de requeijão. Vamos transformar a sua pergunta no copo do requeijão. Gente, quem de nós já não teve em casa um copo com um requeijão, ou com o time de futebol, ou com algum personagem? Eu falo em requeijão, mas vale molho de tomate também, tá? Os dois, tá? Então, assim, a gente via que sim, se usava num molho de tomate ou de um requeijão, que também é igual copo, commodity. Quase que o gosto é o mesmo. Estou respeitando, estou exagerando só para dar o exemplo. Mas você tinha ali aquela pessoa que era apaixonada pelo Looney Tunes, ia sim escolher o copo de requeijão porque tinha o Piu Piu, no outro tinha o Frajola, no outro tinha o Taz, no outro tinha a Lola, no outro o Pernalonga. Porque ela queria completar a sua coleção. Sim. Colecionáveis. Colecionáveis. Então a conexão emocional não só era pelo personagem que ela gostava, num produto comum, mas também pela ideia de colecionar. Eu acho que aí sim você tem a velha máxima do famoso álbum de figurinhas, que você compra as figurinhas depois para trocar, mas se você não tem aquela última, vamos supor que cada figurinha custe R$1, aí você achou a última por 10, você paga os 10. Olha só, não interessa mais o preço, interessa que emocionalmente você precisava completar seu álbum. É igualzinho que a gente então entende de qualquer produto. Se eu colocar algum componente emocional, ele sim se destaca dos demais. A gente deu exemplos, fictícios aqui dos copos, mas reais, né? São casos reais. Eu vou te falar talvez um que é um dos mais marcantes na minha vida. A gente estava querendo, tem um varejista, dá para falar o nome, é Imaginário, a gente que tinha um projeto de guarda-chuva. Hoje em dia, se eu falar para o meu filho de 18 e o outro de 22, olha, eu vou fazer um guarda-chuva com a Imaginário e o que você acha de dar de presente para alguém? Eu ia falar Pai, guarda-chuva? Você estudou marketing, fez isso tudo para tentar me vender um guarda-chuva? Ninguém quer guarda-chuva, pai. É seu, é de velho. Essa é a resposta que eu recebo. A gente fez o guarda-chuva da Imaginário. A gente pegou o mapa do Maroto de Harry Potter, então imprimiu o mapa do Maroto de Harry Potter. Aí você fala, mas Igor, que legal, já é um guarda-chuva com o mapa do Maroto de Harry Potter. É legal, já tinha alguma conexão emocional, mas a gente quis ir além. Storytelling. Na hora que molhava, as pegadas das pessoas apareciam no mapa do Maroto, no guarda-chuva. Sold out do guarda-chuva e as pessoas torciam para chover e elas usarem o guarda-chuva. Meu filho falou, pai, parabéns, esse guarda-chuva eu queria. Sensacional. É sobre isso. É totalmente sobre isso, né? Totalmente sobre isso. E aí, vamos para momentos perrengues. Todo mundo adora perrengue. Tem bastante. Todo mundo adora perrengue, né? Todo mundo adora perrengue. O que é para você conseguir a aprovação de um guarda-chuva do Harry Potter com as pegadinhas quando chove? Porque é muita gente envolvida, certo? Sim. Tem a autora envolvida, tem a questão dos direitos, tem as pessoas, os criativos, Warner, que estão envolvidos nisso, imagino que nos Estados Unidos, além de você. Tem o pessoal da Imagineering que está criando ali, que logicamente quer criar um produto incrível para poder vender mais e assim por diante. Uhum. E como é que é esse negócio todo aí? Tem perrengue por trás de tudo isso? Tem bastante. Nossa. Primeiro que quando você começa um projeto, todos os designers criativos de uma empresa, seja ela como a gente falou, da Imaginário, ou de uma empresa de biscoitos, por exemplo. De alguma forma, mesmo sendo um biscoito, tem lá o formatinho dele tradicional, mas tem um designer por trás da embalagem. Essas pessoas, que somos muitas vezes nós, né, são extremamente criativos. E quando ele é fã de alguma marca, mais ainda,
Então imagina que eu vou conversar com alguém que faz biscoitos, só para pegar esse exemplo de novo. Uhum. E ele é fã de Harry Potter. Ele vai fazer a embalagem saindo o patrono, brilhando, vai fazer no formato das casas, vai fazer com sapo de chocolate pulando, enfim, ele vai criar um produto maravilhoso. Mas claro, o que acontece é que quando isso começa no processo de aprovação, existem essas etapas que você bem mencionou, que é desde olhar os direitos daquela marca, direitos autorais daquela marca. Puxa, Ícaro, como é isso? Ele pôs a foto do ator Daniel Radcliffe. Não pode. Mas como assim? Mas ele é o ator do filme. Sim, para falar do filme, falar daquilo, ok. Não do Mas no biscoito. biscoito, ele não nem está mais atuando, o filme já acabou. Durante a janela do filme, eventualmente você pode para promover o filme, mas depois tem um direito autoral que ele não me deu para fazer a vida dele inteira, agora a imagem dele é minha, para pôr no biscoito? Não. Então a gente, por exemplo, continua usando o quê? Os ícones das casas, o desenho do Daniel, mas em animação, desenho dele. Então você tem ali uma segunda etapa então de como é que eu ponho a minha equipe criativa que tem essas regras para trabalhar o ajuste dessa embalagem. E aí vai todo esse processo que vale desde esse produto até o final, por exemplo, na campanha de marketing que ele quer fazer um comercial de TV onde a mãe vai de vassoura Nimbus 2000 até o supermercado para comprar o... Desculpa, a grande regra é assim, nunca traga uma marca que é fictícia para o mundo real. Olha só, uma mãe nunca vai andar na Nimbus porque é uma marca fictícia. Ela pode sonhar que quando ela estava sonhando, ela foi ao mercado usando uma Nimbus. Quando ela acordou, está no mundo real. Olha já a dica de como fazer um comercial com Harry Potter. Mas eu nunca trouxe a mãe de verdade voando numa Nimbus. Então tá cheio desse tipo de processo de vai e volta. Mas para te dar um exemplo de perrengue que acho que você vai gostar, Igor com 1 ano de Warner Bros, achando que eu era o melhor marqueteiro do mundo, conhecia tudo, dominava tudo. Nós tivemos uma feira e a gente estava lançando o primeiro filme que a Warner fez de Godzilla. Eu tenho acesso aos style guides do filme para desenvolver produto. Então você tem lá as imagens do filme, do monstro, etc, etc. A gente recebe esses guides normalmente 1 ano antes do filme ir pro ar. Por quê? Você precisa desenvolver um caderno. Até eu aprovar o caderno, desenvolver o layout, são 6 meses, por exemplo, até produzir, mais 6, ele chega o caderno exatamente no momento que o filme está lançando. Bom, vou fazer uma feira, vou falar sobre o futuro dos lançamentos da Warner Bros. O que o Igor olha? Puxa, olhei o Style Guide de Godzilla, tinha lá um monstrão explodido. Falei, vamos colocar no stand a imagem do Godzilla e uma montanha, e ele está saindo da montanha em 3D. Vai ser a parede principal do nosso stand. Beleza, me senti o cara mais importante mais criativo do mundo. Abre a feira, 8h30 da manhã, a gente montando. De repente, 9 horas ia abrir a feira para o público, mas a gente mandou os repórteres todos já fazerem as fotos. Toca o telefone do meu chefe, uma ligação do Japão e de um advogado do estúdio. Falou, escuta, quem autorizou a você a mostrar a imagem do Godzilla? Porque esse era o maior segredo do filme. Porque nem no trailer, que já está passando há mais de 3 meses, o monstro aparece. Meu Deus. Aí ele mandou o print da foto, falando, feira no Brasil revela a imagem secreta de Godzilla. Marcelo e Andréia, eu não sei como eu estou trabalhando até hoje. Exatamente. Porque, olha, eu vou te falar. Você está há 15 anos na Warner, Estou há 15 anos. O que aconteceu? Esse pegou. Tem alguém do RH que tem um lugarzinho no céu, do lado do meu anjo da guarda, que eu não sei explicar o que aconteceu. Alguém levou a culpa no seu lugar. Alguém levou a culpa. Uma coisa eu tenho certeza, o Igor não assiste mais Godzilla. Não, ficou traumatizado, tanto que eu lembro dessa história até hoje. E aí? Não, a gente tirou o Godzilla de imediato, mas não teve jeito. Imagina, uma foto vazada, aí que você vê o poder da internet. Em menos de 1 hora, ela rodou o mundo. Todos os sites especializados do mundo sobre entretenimento falaram Godzilla revelado em feira no Brasil. Só faltava ter by Igor Reis. A gente tirou, não teve jeito, e o segundo trailer já mostrou o Godzilla, porque já que todo mundo sabia, o diretor do filme resolveu mostrar o Godzilla e acabou a surpresa então do filme.
Meu Deus. Thank you, Bem-vindo. Igor Reis. Obrigado, Igor Reis, exatamente. Spoiler É. by Igor Reis. Meu Muito Deus bom. do céu. Perrengues. Pois é, e aí falando de internet, eu acho que o poder da internet é isso, né? É trazer novos conteúdos, trazer novas tecnologias e mostrar para o público o que tem de novo, o que tem de novidade. E aí trazendo para essas experiências físicas, que eu acho que hoje, depois da pandemia, a gente pode falar que as experiências físicas elas deram um boom, Exato. né? As pessoas querem hoje estar e pertencer e sair um pouco também desse mundo digital. Então, as experiências físicas, a gente percebe que um conteúdo ele se multiplica por inúmeras experiências físicas, né? Experiências imersivas. Sim. Conta um pouquinho a importância dessas experiências para a Warner, né? Na multiplicação de outros negócios que já existem nesse ecossistema todo do entretenimento. Não, eu acho que assim, primeiro de tudo, o Brasil é um dos maiores mercados potenciais para esse tipo de coisa que você acabou de falar. A gente tem um país enorme, mas a gente sabe a realidade da população brasileira. Então, talvez o brasileiro, nem todos, só uma pequena parte da população teria a oportunidade de visitar os parques famosos, tanto de Disney, Orlando, a própria Universal, Six Flags, onde ele encontraria, de alguma forma, experiências, por exemplo, falando especificamente de parque, fora peças de teatro, fora exibições, etc. Então, primeiro, eu acho que a gente, o brasileiro, ele tem uma demanda reprimida por essas experiências, pela oportunidade. Ele não tem a oportunidade de ir para fora, nem todo mundo tem a oportunidade de ir para fora e vivenciar. Então, quando a gente realiza uma experiência no Brasil, vou pegar Friends Experience, por exemplo, é um momento único para o fã de Friends poder ter a oportunidade de sentar no sofá, por exemplo, famoso de Friends. E aquilo é único porque, para ele está realizando um sonho. Ele não teve condições de visitar o estúdio. Se tivesse, talvez ele nem pudesse sentar no sofá de Friends, porque está lá no estúdio. Então, quando a gente cria uma oportunidade no meu quintal para um brasileiro ir e visitar uma exposição e poder sentar no sofá da série favorita dele, isso não tem preço. Então, para nós que estamos aqui, junto com vocês, inclusive várias vezes, desenvolvendo ideias disso, olha de novo, primeiro de tudo, o respeito ao fã. Deixa eu fazer com que um sonho que ele tenha possa se tornar realidade aqui no meu país. Isso é maravilhoso. Com marcas, muitas vezes, americanas, mas todas de fora. Então, trazer a oportunidade dele ter isso, vivenciar isso, é uma sensação de realização mesmo. Por isso que eu falo, eu me coloco no lugar do fã. Eu gostaria muito, se eu fosse fã e não tivesse a oportunidade de sentar ali naquele sofá. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo de novo, também o respeito. Não adianta eu fazer um evento onde eu ponho ali um sofá, ponho uma testeira atrás ou um backdrop atrás e mais nada. Gente, desculpa, quer dizer, o cara vai para os Estados Unidos, visita, e lá tem o cenário onde foi filmado a série, tudo perfeito, e aqui no Brasil vê o sofazinho com backdrop, desculpa, se é para fazer isso eu não faço. Então a gente também respeitar a qualidade do que a gente vem fazendo é maravilhoso. E a gente aprendeu, sabe que o Brasil tem uma equipe de criação, de produção, talvez, não digo melhor do mundo, porque o mercado de Hollywood está aí para mostrar a qualidade, mas eu coloco, sim, entre os melhores do mundo em termos de execução. A gente vivenciou crises e crises por anos, então a gente também aprendeu a encontrar soluções nessas crises. Então a gente sabe construir um cenário, às vezes não tão custoso como um cenário real, até às vezes melhor, que custa metade do preço, mas que entrega a mesma experiência para o fã. Então eu acredito que o Brasil conseguiu entender qual é essa preocupação de como que eu entrego o mesmo nível de execução lá de fora, com custos muitas vezes muito mais realísticos para o nosso mercado, mas com uma coisa fundamental, respeitando esse fã que anseia por ter as mesmas oportunidades aqui ou qualquer lugar disso. E acho que a gente conseguiu E é uma isso. emoção também para o fã, né? Você sabe que para a gente, assim, trabalhar com eventos, com experiências é estressante, porque a gente está sempre trabalhando com prazos, a gente está sempre preocupado com a qualidade do que vai ser entregue, mas no final, quando a gente entrega, é muito gratificante e até ouvir as histórias das pessoas que visitam. Então, eu ouvi algumas histórias de pessoas que entraram. Primeiro, tinha pessoas que entravam na experiência já chorando, emocionadas, Sim. né? E aí você fala, nossa, mas
que nível de conexão essa pessoa tem com Pedidos esse de conteúdo. casamento, Pedidos vários de de Muitos casamento. pedidos de casamento. E teve uma história que eu até, para mim, foi curioso. Eu vi o tanto que a pessoa era fã, quando eu percebi as 3 tatuagens que a menina tinha com ícones de Friends. E aí eu fui conversar com ela, por que você tem todas essas tatuagens? E ela comentou que a série Friends ajudou ela em um momento de depressão da vida dela. Olha, Então ela assistia a série e aquilo fez com que ela realmente melhorasse, porque era uma série leve, era uma série que ela dava risada, não tinha um conteúdo pesado. Então, quando ela foi na série, na exposição e realmente vivenciou aquilo ali para ela foi, sim, uma coisa poder de emocionante. cura. Poder vai. de cura. É. Então, eu acho que essa é a parte muito bacana e gratificante da gente levar essas experiências para o fã. Eu tenho certeza. A gente cuida, faz bem. Olha como o que a gente está falando aqui. Você fez bem para uma pessoa. O seu trabalho, que Uhum. você às vezes executou sob pressão, fazendo todo esse processo de aprovação. Quando você vê isso e esse sorriso, esse talvez seja o melhor pagamento que a gente recebe do nosso trabalho. Isso é o trabalhar com propósito, É o não é? Exatamente. É o trabalhar com É o trabalhar propósito. com Que bom, né? propósito. Que né? delícia. Essa é a É muito parte gostoso. boa. Que delícia. Que E olha a delícia. responsabilidade. Muito. Imagina se fosse o contrário, se eles tivessem ido e não tivessem gostado da experiência, ele fala, Andréia, aquilo lá não é de verdade. Não Aquilo funcionou. Aquilo não é Aquilo o não é real. estúdio de Friends. Não é estúdio de Friends. Ao contrário. Pedido de casamento, imagina. É. Ele vai falar para os filhos dele que ele fez o pedido de casamento no estúdio de Friends. Olha que legal. Vai mesmo. Ficou registrado na vida dele. Ficou né? registrado na vida dele. É. Agora, aquele momento especial que eu sei que a audiência fica toda hora perguntando. Quero saber o que vem por aí. Me conta aí o que vem por aí. Vai vir alguma coisa nova? Quais são os spoilers que a gente pode saber que ninguém está sabendo? Qual é o Godzilla da vez? Olha isso, né? Não bastou Godzilla 1 só? Não, eu acho que assim, vem muita coisa pela frente. E uma das coisas que endossa essa minha fala foi o resultado do Superman. A gente acabou de relançar uma nova diretoria, um novo comandante do estúdio, que é o James Gunn. A gente já sabia o que ele tinha feito com Guardiões da Galáxia, que transformou uma marca que ninguém conhecia em todo mundo adorando o Groot, né? Um guaxinim, ele conseguiu transformar a defesa dos animais colocando um personagem intergaláctico. Olha isso, que louco. Parece uma utopia. Ali você vê o talento da pessoa. E ele é o cara por trás agora dessa nova fase da DC. Trazer Superman era uma responsabilidade gigante. Eu brinquei, mas sou fã de Christopher Reeve. Claro que eu gostei dos que vieram pós, né? Mas para mim ainda era a referência. E esse Superman agora novo entregou uma coisa que fazia tempo que a gente não via. Esperança, bondade, realmente coisas que estavam faltando um pouco, não só no universo cinematográfico dos heróis, mas principalmente no nosso dia a dia, de você ir ver um filme e sair de lá leve. Você ver um filme e sair comendo uma pipoca falando que 2 legal, horas que eu legal. passei ali dentro, Uhum. que legal. Então assim, o que dá para esperar é Supergirl, que é o próximo. Já teve um spoiler até no final do filme. Ela assistiu, que demais! Já teve um spoiler e a gente teve acesso ao roteiro e dá para falar que é sensacional. Uhum. Tem uma brasileira envolvida, que é a Bilks. Olha. É uma artista brasileira, então o filme é baseado no quadrinho Mulher do Amanhã. E ela acabou de ganhar um prêmio, que é o Oscar do Publishing. A Bilks foi vencedora desse prêmio. Então, assim, olha o Brasil de novo com Sim, talento. incrível. Né? Uma mulher desenhando um personagem feminino com uma história linda. Então, eu acho que tem uma expectativa muito grande do que é essa nova fase. Então, assim, para quem gosta desse universo de super-heróis, e a gente sabe que a gente ficou 10, 12 anos com muitos filmes de heróis, deu uma cansada, e agora essa retomada com novas histórias, por isso que o James Gunn fala uma coisa que é muito interessante. Não é que todo mundo fala, cansou um pouco de heróis, ninguém nunca vai estar cansado para histórias boas. É verdade. E a gente sabe contar a história. verdade. Então, acho que se a gente souber contar a história, a gente sempre vai ter conteúdo bom para falar. Com certeza. E Então vocês são sabem super mesmo. novidades, certo? Gostei. Super novidades. Super novidades. O petzinho, inclusive, né? O cachorro lá foi maior sucesso. Né? Nossa, o cripto, o que a gente recebeu de pedidos, inclusive de ONGs, né? É mesmo? Deixa eu usar o cripto como incentivador, porque todo mundo está querendo fazer, e a gente fez muita coisa, inclusive com várias ONGs, e realmente ajudou o processo de adoção de cães. Então, olha só, fez um filme para divertir e olha quantas coisas positivas
a cultura do entretenimento traz. E uma das coisas, só para reforçar, olha o que eu usei de palavra, cultura. A gente está falando de filme, quadrinho, série, não deixa de ser educação. Eu venho de uma geração que falava eu lia gibi da Turma da Mônica, por exemplo, meu pai fala, vai ler um livro, para de ler isso aí, vai estudar. Hoje, Turma da Mônica é usada para ensinar as crianças a lerem e escrever. Então, assim, olha como é legal quando a gente fala de cultura, de educação, que venha mais educação. É o edutainment que a gente chama. Adorei essa palavra. Edutainment. Edutainment. Queremos mais. Muito, muito mais. E falando em fã, uma curiosidade. Você é fã de quê? Entrega a idade um pouco do que eu vou falar, né? Quem conhece, eu tenho 2 tatuagens. Você falou da tatuagem de Friends? Eu tenho uma do Ultraman, que é um personagem japonês. Sou apaixonado. E uma outra de Star Wars, da Aliança Rebelde. Então, são 2... Tomara que o RH não esteja vendo esse podcast. E a minha cachorra chamava Trixie, que é a namorada do Speed Racer. Então, já dá para entender como é que a gente tá nesse universo que é sensacional. Muito bom. Universo geek, né? Universo geek. É demais. Universo geek. Vamos para um bate-bola? Bora. Um jogo rápido? Tô com medo. Então, Vai vir pergunta difícil. Vamos lá. Mas antes, eu quero fazer uma perguntinha antes do bate-bola, que a gente falou de um monte de coisas positivas, né? Mas tem uma coisa que a Warner é muito forte e a gente fez um projeto conjunto, que foi o Mundo do Terror, certo? Parque do Terror, Warner Bros. E aí, quando a gente estudou esse projeto, né, a fundo, a gente fica até com medinho, né? A gente fica aqui assim, olhando aquele negócio lá, a gente fala, caramba, esse negócio. Assustava. Né? Vamos assistir um pouco It? Vamos. Metade do filme já assisti. Já vi tudo que eu tinha que ver. Né? Então, é aquela coisa assim que tem muito fã. É um conteúdo, né, forte. E muita gente gosta de viver aquele momento de... Aquele medo. Né? É um medo mais seguro, certo? Não é um medo que... Controlado. Tá passando um filme lá, você vai desligar a TV e acabou, né? Exatamente. Mas se você... Como é que é isso, esse universo do medo do ponto de vista da Warner? Como é que ela enxerga esse território todo? Tem muita gente que gosta de terror, até fiquei com essa curiosidade. Não dá para entender, né? Como gosta de ter medo. Porque imagina o tanto de cortisol que libera no sangue isso. Eu tô querendo entender até hoje, assim, porque realmente foi um sucesso esse projeto. E ver a reação das pessoas que saíram de lá gritando, chorando, e pelo amor de Deus, me tira daqui. E você pagou para aquilo, para ter aquela experiência. Ou você comprava o ingresso, ficava na porta, não vou entrar. Não vou entrar. E tudo bem, né? Não queria o dinheiro, nem queria o dinheiro de volta, tudo bem, para não passar mais vergonha. Né? Bom, primeiro, talvez uma curiosidade, assim, o Brasil é o 3º maior mercado de filmes de horror do mundo. Só para te dar uma referência, normalmente a gente está entre 7º, 8º mercado em bilheteria. Em terror, a gente é o 3º, normalmente. Nossa. Então, o brasileiro... será que a gente não tem tanto coisa ruim que as pessoas querem mais, né? Querem ter mais medo? Ao contrário, as pessoas amam filmes de terror no Brasil. Então, assim, a gente acredita que essa sensação, como você muito bem falou, controlada, é uma sensação que o brasileiro gosta. Estou assistindo um filme, se eu tiver muito medo, eu dou um pause ali, eu saio, levanto da cadeira do cinema e vou embora. Então, você tem o controle. Então, esse é um ponto. O segundo os filmes de maior sucesso nem sempre são ligados ao espiritismo. O brasileiro é muito religioso, né? Então, normalmente, filmes de vampiro, filmes desse outro gênero que é mais fantasia, vamos falar assim, vão melhor. Então, assim, você tem gêneros desde o espiritismo, se bem que eu falei isso, mas Annabelle é um dos maiores sucessos e ela está totalmente ligado a isso, né? Então, não sei se o que eu falei tem talvez uma conexão com essa parte da religião, mas tem uma coisa que as pessoas amam o sobrenatural. É o sobrenatural. Será que isso existe? Será que aquilo é real? Quem lê os livros de Annabelle sabe que eram cientistas. Então, juntou cientista, que ele vai na prova realmente, com algo espírita. Então, é meio que inexplicável como é que a gente faz com que as pessoas saiam das suas casas, como que a gente entende, vou sair da minha casa para ter medo num cinema ou numa experiência como nós tivemos, e ainda sai depois feliz, vai tomar um milkshake no
na hamburgueria. Então, é uma coisa que eu gostaria de talvez entender um pouco mais de psicologia para entender o que rola no cérebro dessas Você pessoas. curte esses filmes de terror? Não Igor? curto, André. Eu tive que fazer um esforço como Marcelo. A Como é gente, que quando foi? faz um projeto, tem que entender da marca. Uhum. Tem que Lá fui assistir eu os assistir os filmes. Eu assisti o filme de mão dada e de tremendo e com pause parando toda hora, luzes acesas Ai, meu e Deus, tudo tá mais. muito, tá demais, Exatamente. Tá demais, A gente tava lembrando até os filmes antigos, né? Porque a gente, naquela experiência tinha o The Shining, né? Que era, né, Nossa, o o Exorcista. Exorcista. Imagina. Tinha a história do hotel... Sim. Esqueci agora. O Iluminado. Do Iluminado. Iluminado. Meu Deus do céu. Aí quando a gente foi assistir, era um terror assim, muito antigo, né? Muito antigo. O Jack Nicholson eu acho que tinha 18 anos. É verdade. Bem parecido. É verdade. Mas assim, mesmo lá, você ainda ficava com medo. Demais. Mesmo Ah. sabendo que era um ator, você aprovou o ator, a maquiagem dele, você viu ele sem maquiagem. Na hora que eles se transformaram no palhaço Pennywise, não é mais o José. Era o Pennywise que estava ali do seu lado, né? Então, realmente, aí que você vê o que a gente falou agora há pouco de qualidade de produção. Uhum, Eu sabia que era o José, mas na verdade era o Pennywise meio minuto depois. E eu tinha medo. Ele não vai fazer nada comigo, tá um ambiente controlado, é um evento, tá tudo certo. E mesmo assim eu saía gritando. Não dá para entender essa reação, né? Então acho que esse é um pouco do... A gente respeitou, então, com certeza fizemos bem feito, o storytelling e o fã daquela série. Bate bola. Vamos embora. Bate bola. O que você mais gosta de fazer? Nossa Senhora, bate bola de verdade. Eu acho que o planejamento das iniciativas dessas marcas, assim, a gente todo ano são muitas, a Warner Bros. Tem mais de 2.000 propriedades. 2.000, quando eu falo, então imagina, tem 2.000 tipos de marcas. Então todo ano a gente elege 4 ou 5 como a prioridade do ano e faz um planejamento das atividades. Porque o meu trabalho é mantê-las relevantes. Então, esse ano então é Superman, Harry Potter e outras marcas, por exemplo. Então, fazer o planejamento das ações dessas marcas para que o fã continue vendo, não só na televisão, no cinema, no YouTube, onde seja, mas ele vivencie as experiências dessas marcas, é meu trabalho. Então, você quando começa a planejar, o que eu vou fazer de Batman? Pô, vamos fazer o Bat-sinal na Avenida Paulista. Vamos levar, então, no mês do Batman, no Batman Day, uma experiência para o fã poder acender o Bat-sinal como se fosse o comissário Gordon. Puxa, vamos fazer, vamos poder fazer fila, vamos fazer isso, um encontro de Batmóveis junto, todo mundo com um artista que desenha ali um pôster exclusivo com o Batman feito. Vamos no Beco do Batman ali em São Paulo fazer um novo mural. Essa é a parte mais legal, porque você ali se colocou na posição de um fã e fala, poxa, se eu sou fã do Batman, eu gostaria de ser igual o comissário Gordon e acender o Bat-sinal na Avenida Paulista ainda na minha casa. Então essa é a parte mais divertida do trabalho. Depois a gente vê quanto custa acender o Bat-sinal na Avenida Paulista, né? Mas você bolar a ideia não tem... por enquanto, as ideias não têm custo. A realização delas tem. Ideias não tem custo. E aí, falando, então, ainda no bate-bola, qual foi o projeto que você mais gostou, então, de realizar? Olha, tem vários projetos que a gente ficou encantado, mas pessoalmente, foi outro que eu quase que fui mandado embora de novo. Tá vendo? São muitas emoções. Sou um risco permanente. Nós fizemos um projeto com o AC Camargo, é o Hospital do Câncer. E a gente fez a Liga da Justiça. Então, a gente criou a Super Fórmula, que era uma caixinha que você colocava na caixinha o símbolo dos 4, 5 super-heróis principais e era a caixinha de quimioterapia. E a gente criou um gibi onde os super-heróis estavam doentes e eles precisavam receber aquela medicação para melhorarem. Os vilões deixaram eles doentes e eles precisavam. Então, a gente trouxe a realidade daquelas crianças para a vida do gibi. E a gente encantou as pessoas, tanto as crianças que eram impactadas de alguma forma, como os pais, como os enfermeiros. É um momento muito delicado de todo mundo, de um tratamento. Mas quem quiser saber mais, está no YouTube, Super Fórmula, Liga da Justiça. Incrível. Foi incrível. E por que eu falo que foi perrengue? Porque a gente implantou, então, Godzilla eu fiz no meu primeiro ano de Warner, esse eu fiz no meu 2º ano. E quando foi lançado, fez todo o lançamento, o pessoal queria levar para Cannes como case.
De repente liga o presidente da companhia mundial pro meu chefe também. Escuta, quem aprovou isso? Foi o Igor, o mesmo do Godzilla. O mesmo do Godzilla. Mas ele ainda trabalha? Ele ainda tá aí, Ai. E aí ele falou, escuta, mas isso não pode. É aí que eu fui aprender. A gente não pode licenciar 3 coisas. Bebidas alcoólicas, medicamentos, tá aí, e armas de fogo. Claro, né? Medicamentos por quê? Mal ou bem, a quimioterapia é um remédio com uma marca que tem várias. Sim. Quando eu coloco uma caixinha do Batman, da Mulher Maravilha, do Superman, eu transformo aquele remédio na super fórmula. Não depende da marca que está lá dentro, que é a fórmula do Superman. Sim. Só que o médico que tem que decidir qual é a marca daquela quimioterapia ou daquele remédio, tal. Licencia você. Se eu ponho, eu estou desvirtuando, influenciando a criança, vai falar, eu quero aquela. Eu não sabia disso. Então, um projeto que era para ter sido depois replicado em vários outros hospitais morreu no primeiro. Mas morreu de uma forma feliz, porque pelo menos ali eu deixei algumas pessoas legado. Contentes. Antes que o RH fizesse um corte. O RH fez. Mas eu passei ileso porque, de novo, teve um monte de gente que participou desse projeto, claro, desde a agência, o AC Camargo, os criadores, tudo. Mas foi um perrengue para aprovar, mas no fundo, depois, hoje eu falo, foi um orgulho. A gente vai colocar nesse Business Talk o link. Tá bom, pode pôr. É demais, é lindo. É lindo. Eu tenho orgulho. Tenho orgulho de quase ter sido mandado embora, mas faria de novo. Esse foi o trabalho com propósito. Esse foi um trabalho com propósito. É isso aí. Bom, uma coisa que você gosta de fazer, uma coisa que você não gosta de fazer. Custo. Planejamento do custo. Tá bom, Igor, lindo esse bate-sinal na Avenida Paulista. Quanto custa? Meu pai do céu, quando você começa a colocar a planilha de custo, como todo marqueteiro ou publicitário, a gente foge de matemática, né? E realmente, muitas vezes, uma ideia muito boa, ela é difícil, por quê? Principalmente pelo respeito aos fãs. Tá bom, se eu tenho que acender o bate-sinal, tem que ser o bate-sinal. Não vem com uma lanterninha com um morcego projetado. E fazer coisa bonita e boa custa caro. Exatamente. Então, como todo marqueteiro, acho que essa é a grande frustração, né? Às vezes a gente tem ótimas ideias, mas colocá-las de verdade no papel e transformá-las pelo cuidado que se tem que ter com a marca. E eu falo, se talvez não tivesse essa preocupação, a gente teria feito jamais de um monte de outras ideias. Mas esse respeito ao fã também passa pelo cuidado de quanto eu vou investir. E nem sempre é fácil investir. É isso. É o que a gente fala, né? O financeiro e o jurídico são os glóbulos brancos da empresa. Ele destrói Adorei. qualquer... Vou usar isso. Ele destrói qualquer Vou usar ideia isso no futuro. do marketing. Coitados. Bom, para esse pessoal que quer se inspirar nessa área, né, tão rica e tão potente que é utilizar IPs, né, propriedades intelectuais, dentro de projetos, de experiências, de eventos, qual o seu maior sucesso? Meu maior sucesso? Nossa Senhora. Olha, não vou falar talvez essa marca, para também não ser uma coisa demais, mas eu lembro que um dos primeiros projetos, quando eu entrei, eu entrei no mercado de licenciamento tendo trabalhado com licenciamento. Eu trabalhei na Caloi muito tempo, no marketing da Caloi, e todo mundo vai conhecer, lembra da Ceci. A Ceci era a primeira bicicleta feminina que existia. Rosinha, com cestinho. Aí, ó, tá vendo? Vendo como sabe? E eu lembro que me apresentaram, a Ceci já era, então, líder de mercado, vendia, e eu queria trazer o mundo do... Eu já era geek, mesmo não trabalhando na Warner. Então, eu vim parar no lugar perfeito, que minha mãe que falava isso. Nossa, você foi trabalhar onde você sempre sonhou, é verdade. E aí eu queria fazer uma nova bicicleta das meninas superpoderosas. Poxa, mas espera aí, Marcelo. Você falando isso, o royalties vai deixar a Ceci mais cara. Você já tem uma bicicleta que é líder de mercado, você vai fazer uma outra que também é de feminina, né? Meninas superpoderosas. E ainda você vai pagar um X percentual do preço para o estúdio que era a Warner Bros. Na época. Ainda é. Bom, quero, mas eu acho que a gente vai vender mais. A gente vai conseguir incrementar. Mas, Igor, a Ceci já vende mais do que todas as outras do mercado. Tá bom, me dá o desafio. Eu vou vender mais do que a Ceci. O cara do financeiro olhou para mim e falou, esse garoto tá louco. Jamais, porque a bicicleta vai custar mais cara do que a Ceci. Tem royalties no meio. Glóbulos brancos. Os glóbulos brancos. Foi já. E realmente, eu lembro que a Ceci, vamos supor, números fictícios, custava 100,
A bicicleta das Meninas Poderosas tinha uma cestinha em formato de coraçãozinho, tudo. Ela custava 130, 30% ali a mais. Num caso de uma bicicleta, é um valor muito significativo. Você tem uma bicicleta que já é campeã de vendas e você vai ter outra. A gente conseguiu vender 3 vezes mais a bicicleta das Meninas Poderosas do que a Ceci. A Conexão emocional. Então eu lembro que esse case fez eu aprender o poder do licenciamento ali. E quando eu cheguei na Warner, eu fui visitar uma empresa de pães. E eles tinham uma bisnaguinha famosa, uma bisnaguinha que tinha... Aí eu vou entregar só alguns detalhes que as pessoas depois... Tinha um jacaré. Era o símbolo da bisnaguinha deles. E eu falei, gente, vamos fazer uma bisnaguinha do Scooby-Doo. E a gente... Papo vai, papo vem, mas a bisnaguinha já vende bem. Falei, mas é um jacaré. O que tem a ver o jacaré tirando a boca grande? O Scooby-Doo é comilão, ele gosta, ele tem o salsicha, te faz a embalagem parecida com a Mystery Machine, tal. Beleza. Ia ficar mais cara. Então tá bom, só que vamos fazer o seguinte. Então a gente vai melhorar a bisnaguinha. Eu quero vitaminas a mais, ela tem que ser mais macia. Então a gente usou também o licenciamento para melhorar o produto. Já que ele ia ser mais caro, ele tinha que ser melhor também, Tinha que ter uma não só pelo justificativa, personagem. Claro. 7 vezes mais de venda do que o Jack. O Jack era o nome O do Jack. O Jack é do o nome do jacarezinho. jacaré. Já entreguei até o nome da empresa, né? Acho que esse foi um dos grandes Mr. cases que Jack. eu dou o exemplo de sucesso em licenciamento. Claro, de novo, uma equipe enorme envolvida, né? Fizeram um produto maravilhoso, mas, de novo, o planejamento tendo sido feito de a forma correta, dificilmente dá errado essa conexão emocional. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu acho assim, até para... Você tem mais alguma pergunta? A última. pro Igor? Tem Eu mais. tinha A uma última, Tá tentando me a colocar na parede. última, que todo mundo quer saber. Aquela pergunta muito importante. A gente está num mundo hoje onde a tecnologia é a bola da vez, certo? Então a gente está falando de inteligência artificial a todos os momentos, inclusive em processos criativos e desenvolvimento. Qual é a grande tendência para os estúdios Warner Bros? Você tocou num ponto que, inclusive, alguns de vocês vão lembrar da grande greve que teve há 2, 3 anos atrás, Os que inclusive atores. impactou até hoje vários filmes atrasados, etc. E um dos temas era a inteligência artificial, principalmente para escrever. Quem hoje não usa um Copilot para escrever um e-mail, corrigir, etc., ajustar? Sei que até alguns repórteres, jornalistas novos usam para fazer os textos. Depois ele dá uma revisada e ele é responsável, tem que endossar. Mas a base não está mais sendo escrita por uma pessoa, está sendo Não escrita mais. pelo computador. É. Né? Olha como chegamos. Então tem sempre o lado bom e o lado ruim. Né? Está poupando o trabalho, tempo, estamos melhores. Sim, mas tem um outro lado que é o cuidado com a origem disso. Então os estúdios assinaram um protocolo de não proibir, mas de não trabalhar com, por exemplo, roteiristas de filmes trazendo IA. Tem que respeitar aquele profissional que é um cara que se preparou para escrever um texto, um livro, de uma forma correta, com o ser humano por trás. Então eu vejo com alguns pontos de dúvidas do que vem para o futuro, mas acho que esse respeito ao criador é muito importante, da gente manter ainda o nosso DNA, esse respeito ao talento das pessoas e não a uma máquina. E eu acho que a gente vivenciou até hoje, todos os desenhos, filmes que a gente gosta foram feitos por pessoas. Igor, quer dizer que você não acha que uma máquina pode criar um conteúdo novo e relevante? Pode, mas desde que esteja ali agrupado, que você sabe claramente o que você está fazendo. Mas você vai deixar de te dar o emprego ou a oportunidade de um novo talento surgir? Então eu sou fã ainda de mantermos algumas coisas. Agora, eu no meu dia a dia, por exemplo, preciso desenhar uma nova área de Harry Potter, para pegar o exemplo, para colocar uma nova coleção na Riachuelo, na C&A, na Pernambucana, na Renner. Usar a IA para me ajudar a montar um ponto de venda com storytelling, com tudo, como inspiração, é muito legal. Mas também não quer dizer que eu vou deixar de ter uma agência de design ou especializada em varejo me ajudando a colocar aquilo de pé. Mas no meu brainstorm com a minha equipe, isso pode ajudar muito. Então, eu acho que ter o equilíbrio de uso da inteligência artificial é muito importante. E como qualquer coisa na vida, se a gente não for xiita de colocar alguma coisa muito radical, tem que ser só com uma pessoa, só com IA, é uma coisa. Mas se a gente souber balancear tudo de uma forma equilibrada e saudável,
eu acho que a gente tem um caminho longo pela frente. Total. Eu acho que a IA ela vem para ajudar a gente, principalmente em ganho de tempo, Exato. produtividade, mas tem coisas que o ChatGPT não me ajuda. Eu estou tentando ali. Eu até E olha peço. que a gente tá na versão 5 já. Eu falo, ChatGPT, lava a louça para mim. Não lava. Não, né? ChatGPT, varre para mim ali o chão. Não varre. Então olha, gente, quem fica preocupado em perder o emprego, saiba que tem coisas que o ChatGPT nunca vai substituir. Essa Ainda é a bem, né? verdade. Muito bom. Igor, eu acho assim, para finalizar, eu gostaria que você falasse, tá, um pouquinho sobre assim, as pessoas que gostariam de trabalhar, como você falou, hoje você trabalha no que você gosta. Você trabalha com entretenimento. Muita gente gostaria de trabalhar com entretenimento e trabalhar com eventos, experiências. Qual dica você dá para quem quer entrar nesse mercado? É uma pergunta maravilhosa também, porque eu fui parar por. Eu falei, brinquei, o anjinho da guarda. Eu fiz Senai de mecânica de precisão. Olha onde eu vim parar. Era para eu ser um engenheiro, talvez fosse o engenheiro mais triste do mundo. Porque eu sempre fui geek, sempre tive na minha mesa ali os bonequinhos do Speed Racer, como eu falei, de Ultraman. Mas eu prestei, depois do Senai, como é um curso técnico, é o colegial, né, o antigo, ensino médio, prestei 7 faculdades de engenharia. Não passei em nenhuma. E uma delas eu falei, eu vou prestar cinema, porque eu gosto. Eu passei em cinema. Aí falei pra minha mãe, eu vou fazer cinema então, e eu continuo fazendo cursinho, porque o ano que vem eu tento fazer engenharia de novo. Nas primeiras 2 semanas foram as 2 semanas de curso de cinema mais felizes da minha vida. Ali que eu percebi que eu tinha uma oportunidade de fazer o que eu gostava, não o que, na minha época, da minha geração, tenho 53, sou de 72, você tinha que ser médico, advogado ou engenheiro para dar certo na vida, né? Eu estava seguindo essa máxima. Eu percebi que eu tinha que fazer aquilo que eu gostava. Então, acho que a primeira dica que eu dou é, faça o que você gosta. Se você gosta do mundo do entretenimento, se dedica. Vai estudar, vai fazer realmente se preparar para ser um profissional dessa área. E olha que boa notícia. A minha época, praticamente, eu tinha a Embrafilme, que ninguém nem sabe o que é. Talvez nem no Google exista o que é a Embrafilme. Era uma empresa brasileira que tinha alguma coisa de conteúdo do cinema. O resto sempre era a Globo, a SBT hoje, atualmente, que eram produções da novela, que era o único produto que o Brasil praticamente fazia, um pouco de cinema, né? Então era um mercado muito pequeno. Andréa, olha a quantidade de streamings, olha a quantidade de canais, olha a quantidade de canais até de YouTube, de pessoas físicas, jurídicas, etc., que existe hoje com caminhos para você poder criar um conteúdo, colocar esse conteúdo para as pessoas assistirem e crescer. Então é um mercado que, desde o roteirista, o cara que gosta de iluminação, de edição, de tudo, maquiagem, todas as áreas ligadas a cinema e produção, é extremamente rico. Então, assim, trabalhar em entretenimento não é só ser o marketing como eu sou, sim, mas olha as tudo. quantidades de áreas existentes e oportunas, desde que você goste. Então é o que eu tento falar lá em casa, quando eles perguntam, o que eu quero fazer? O que você gosta de fazer? Tenta isso. Depois, se não der certo, aí ok, vamos tentar ajudar a fazer algo que você se dê bem na vida, que tenha uma renda, etc. A gente sabe como são as dificuldades. Claro. Não quer dizer que cinema vai ser fácil. Olha o tamanho, ainda é um mercado de nicho no Brasil, se você compara a outros mercados. Mas você ser feliz naquilo que você faz, eu acho que é o primeiro passo para dar certo na vida, vamos falar, financeira ou de sucesso profissional. Porque você vai estar sempre feliz, é a primeira frase. Então, acho que a dica melhor é muito seja bom. feliz. E quando você é feliz no que você faz, você vai se dedicar para dar certo. Aí não importa em que área você esteja, você vai fazer funcionar e vai dar certo e vai ter sucesso. É isso aí. Exatamente. Essa dica aí é a dica de ouro. Ótimo. Muito ótimo, bom, ótimo. muito bom. Senhoras e senhores, Igor Reis, foi uma grande satisfação estar aqui com você, dividindo tanta informação boa, né, compartilhando com essa galera toda aqui que está no nosso Business Talk. É uma honra para a gente poder te ouvir, poder contribuir de certa forma com o trabalho que você realiza e logicamente, conectar cada vez mais pessoas nesse universo que é tão rico e tão legal de trabalhar. É legal mesmo. Não, eu que tenho a agradecer. Vocês são profissionais e pessoas, já viraram amigos de longa data, onde a gente também tem um segredo de
você trabalhar sendo feliz é legal, mas você trabalhar com pessoas que também te fazem felizes e você gosta, talvez seja a segunda receita do bolo. E ter vocês na minha vida profissional, pessoal, é muito legal. Esse pilar de educação que vocês criaram, não só no trabalho do dia a dia, de realizar um evento, uma experiência, de colocar de pé, respeitando o fã, como a gente falou, mas também levar essa preparação em conhecimento é sensacional. Porque é assim que eu acho. Se eu tivesse tido professores que me incentivassem a fazer aquilo que eu gostava, eu não tinha feito engenharia e perdido 4 anos fazendo o Senai. Eu teria ido direto não. E acho que vocês fazem isso pelas pessoas que têm contato com vocês, então é o contrário. Eu que me sinto honrado de estar fazendo parte disso. Muito Obrigado. obrigada. E quem quiser saber mais de você, tem redes sociais? O Igor tem redes sociais? É uma pessoa também, um influencer? Pode me achar no Instagram, Igor_Marto, que é o meu sobrenome, _Reis. Por ali já me acha, já vê. Meus filhos falam, só tem post de Batman, Pernalonga, Harry Potter. Mas é isso que eu gosto. Mas é o que você gosta. É isso aí, gente. Muito bom. Então, muito obrigada a todos aí pela audiência. Vamos deixar também as redes sociais do Business Talk _BR. Meu Instagram é Andrea, @AndreaCNFlores, e o do Marcelo Marcelo Flores 1. Pronto, Marcelo Flores 1, só tem No ele. Instagram. Muito bom, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal.